Você já parou para pensar se o amor de Deus pode transformar completamente a sua vida? Será que esse amor pode curar feridas, restaurar causas impossíveis e trazer esperança onde parece não ter mais saída? E mais, você já se perguntou se ama a Deus de verdade ou se tem vivido apenas do amor que Ele tem por você? Hoje eu quero te convidar a descobrir verdades que talvez ninguém nunca te explicou. E se você ficar comigo até o final, eu vou fazer uma oração especial para abençoar a sua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Olá, meu nome é Tatiane e aqui no estudo da palavra, que é o meu canal, eu compartilho aquilo que Deus tem me ensinado na caminhada com Ele. Amém? E se você quiser me ajudar a levar essa mensagem mais longe, curta esse vídeo, compartilhe com alguém e se inscreva no canal. Assim, caminhamos juntos, aprendendo e vivendo a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluias, porque esse canal, esse vídeo, esse canal é feito somente para glorificar ao Senhor. Amém? E a palavra que eu quero compartilhar hoje aqui com você está em João 3,16, que diz assim, ó: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Glórias a Deus, aleluia, para essa palavra. Aleluias, aleluias, aleluias. Que palavra gloriosa. Ela nos lembra que Deus nos amou antes mesmo que qualquer pessoa pensasse em nós. Ele nos amou com todos os nossos defeitos, falhas e limitações. Amém? Glória a Deus. Linda essa palavra. E mesmo vivendo neste mundo caído, o mundo que Deus criou perfeito, mas que foi corrompido pelo pecado, Ele decidiu nos resgatar. Glórias a Deus. Amém por isso, Senhor. E eu agradeço isso. Eu louvo a isso todos os dias. Eu glorifico a isso todos os dias, porque o Senhor me resgatou. Amém? E quando olhamos para Gênesis, vemos que o pecado entrou quando Adão e Eva foram enganados. Mas o verdadeiro problema foi que Adão não reconheceu seu erro, não pediu perdão e empurrou a culpa. Desde então, a humanidade perdeu o acesso pleno a Deus. Por isso que muitos personagens lá da Bíblia, o Senhor levantava uma pessoa, para ele escutar ele. Mas Jesus é maravilhoso. Ele veio, viveu entre nós e entregou sua vida na cruz. Quando ele morreu, o véu do templo se rasgou. O que isso significa, amados? Que o acesso de Deus foi resgatado. Amém? E agora, você não depende de intermediários. Você pode falar diretamente com o Pai. Você pode ser o filho. Você pode ser o filho amado. Você pode conversar com o Pai diretamente. É só você querer. Porque nós somos pessoas que devemos honrar a Deus, porque Ele nos salvou. Esse é o desejo dele. O coração dele diz isso, mas existe algo chamado livre-arbítrio. E ele oferece a proteção, o cuidado, o amor, mas a decisão vem de você. Amém? A decisão é sua, não é dele. Porque ele quer te salvar, mas depende de você. Mesmo quem ainda não aceitou Jesus, recebe cuidados do Senhor, mas não de forma completa. Sem a proteção total de Deus, o inimigo encontra brechas e, sem você perceber, se abre portas espiritual
através de palavras, hábitos e atitudes. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Pense em algo simples, ó. Alguém que bebe socialmente, achando que isso nunca será um problema. Mas basta uma decepção, uma ferida emocional, um momento de fraqueza e aquilo que parecia inocente pode virar uma dependência. E por quê? Porque sem Jesus como rocha, qualquer vento derruba. Amém? Qualquer problema, você pode cair. O inimigo vem te dar uma rasteira. Aleluia. E ele vai usar isso contra você. Amém? E a Bíblia afirma que em Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E olha que lindo, Deus não separou você e ficar perfeito para te amar, não, porque nós não somos perfeitos, Ele não está atrás de pessoas perfeitas, Ele te ama no meio do processo, Ele te ajuda no meio do processo, porque Deus não escolhe os perfeitos. Assim como diz lá em Jeremias 31:3, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Ele atrai, assim como ele atraiu Moisés no meio da sarça ardente, assim como ele pegou várias pessoas que são pecadoras na Bíblia. Ele ama pessoas pecadoras. Por quê? Porque ele quer salvar. Em 1 João 4, 9 e 10, vemos que ele nos amou primeiro. Ele quer ser seu pai, meu pai, não um Deus distante. Amém? Ele quer ser um pai presente na sua vida. E quando Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, ele estava revelando: eu quero relacionamento, eu quero intimidade, eu quero cuidar de você. Então, o maior inimigo aqui das nossas almas, o pai da mentira, passa a vida tentando convencer você do contrário, dizendo que você não merece, que Deus não liga para você, que você é um erro. E é tudo mentira, porque diz lá na palavra de Jeremias que Deus nos conheceu antes mesmo de que nós fôssemos gerados no ventre de nossas mães. Amém? Então, confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no próprio entendimento, como diz a palavra. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Ou seja, primeiro vem a confiança, depois vem o entendimento. E quando você reconhece Deus no seu caminho, ele começa a alinhar a sua vida do jeito certo. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Aleluia. Aleluia. E ele não quer você apenas como criatura. Não. Ele te criou, mas ele tá querendo te resgatar. E ele não quer você como criatura, ele quer você como filho. Filho amado que você é, filha amada que você é. Amém? E quando você aceita o amor de Deus, o Pai te entrega Jesus. E Jesus cura suas feridas, assim como o pastor cuida das suas ovelhas. E o Espírito Santo te guia neste mundo de trevas. E ele vai te guiar, ele vai te ensinar. E é um amor completo e profundo. Pode ter certeza. Esse amor é um amor maravilhoso. E o meu desejo com essa mensagem é que você entenda que você é amado, você é desejado por Deus e você é chamado pelo seu nome. E assim você vai criar uma identidade em Cristo. Amém? Porque é essa a nossa identidade. Nós somos filhos de Deus. Amém? E Jesus morreu por você. Ele quer você perto. Ele quer você inteiro. Não quer só a metade. E se você permitir, ele vai transformar a sua história. Aleluia! Glória a Deus! E se essa palavra falou com você, fica comigo. Porque agora eu quero orar pela sua vida e entregar esse momento nas mãos do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia!
Senhor Deus Pai, Senhor misericordioso, digno de toda honra, eu oro por esse irmão, por essa irmã, que ele venha reconhecer a Ti, Senhor, o Seu amor, pois o Senhor é o bom pastor e é aquele que não vai deixar faltar nada na vida dele, em nome do Senhor Jesus. Eu oro, Senhor, para que ele venha reconhecer o Senhor, para que ele venha ter experiências com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus, aleluia. E que o Senhor proteja a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.